Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição será Defensor e Libertador. O salmo que serve como base para o nosso estudo de hoje é o Salmo 114. Um salmo muito bonito. Gostaria que você acompanhasse a leitura junto comigo. O texto diz assim: Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquelas terras estrangeiras, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus e Israel se tornou o seu domínio. O Mar Vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do Rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Que aconteceu ao Mar Vermelho para que se abrisse? Que aconteceu ao Rio Jordão para que recuasse? Por que, ó montes, saltaram como carneiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeço a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo ele fez nascer uma fonte de águas. Quando olhamos aqui para esse salmo, estamos falando de um Deus que ele protege, um Deus que age na vida dos seus filhos, até porque o nosso tema da lição de hoje é defensor e libertador. Nós temos que olhar para esse Deus numa perspectiva de que é um Deus que guia, que dirige o seu povo. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de poder entender esse aspecto de Deus como defensor e libertador. À luz desse mesmo texto, quando você vai para 1 Coríntios, no capítulo 10, os versos 1 a 4, eu te incentivo depois a ler esse texto em casa, é um texto que aparece aqui no nosso guia de estudos. O apóstolo Paulo vai mostrar que o Senhor Deus, ele dirige o seu povo. Precisamos olhar para esse texto na perspectiva correta. O Senhor Deus tem planos para cada um de nós. E isso fica muito, mas muito claro no contexto da Bíblia, a palavra de Deus. Deus tem planos, tem sonhos, tem projetos para cada um de nós. Entretanto, quando nós pensamos nesses sonhos e projetos do Senhor, nem sempre nós nos lembramos que esses sonhos e projetos da parte do Senhor, eles acontecerão de acordo com a vontade do Senhor. Nós, às vezes, estabelecemos sonhos, projetos, planos para nós e dizemos para Deus: Senhor, agora o Senhor tem que me abençoar para que as portas sejam abertas, para que o meu sonho aconteça, para que o meu projeto aconteça, para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha em cima de uma perspectiva. Ele tem sonhos e planos, até porque nós, às vezes, só somos capazes de poder enxergar um pouquinho à frente do nosso próprio nariz. Nós não conhecemos o passado, o presente e o futuro, muito menos a história da humanidade como um todo. Todas as informações sobre todas as pessoas, sobre todos os tempos, passado, presente e futuro, está diante de Deus. Agora, a grande questão é, diante desse conhecimento que ele tem, qual deve ser a postura que ele deve tomar? Deus, às vezes, ele está olhando e está dizendo o seguinte: bom, eu trouxe o Samuel à existência nesse tempo, nessa geração, porque eu tenho um propósito para a vida dele. Pode ser que o propósito de Deus para mim não seja exatamente aquele que eu tinha para mim mesmo. Porque às vezes na minha visão limitada, eu chego à conclusão de que o melhor para mim seria viver de uma outra forma. Porque se eu vivesse de uma outra maneira, talvez eu teria uma vida muito melhor do que essa que eu tenho hoje. Talvez eu experimentaria outras coisas diferentes das que eu experimento hoje. Mas Deus tem planos e sonhos. E o plano do Senhor sempre vai ser levar o seu povo para umas circunstâncias, as pessoas que ele quer usar, para uma circunstância onde elas possam ser úteis para que o plano dele aconteça. O Salmo 114, ele vai trabalhar essa ideia na perspectiva de Israel. Deus tinha um plano para Israel. Por isso, no tempo certo, veja, com 400 anos, 430 anos de antecedência, Deus se apresenta para Abraão, lá junto dos carvalhais de Manre, e vai dizer para ele assim: Abraão, daqui a 400 anos, essa terra vai ser dos seus descendentes. Não vai ser agora, por quê? Porque a medida dos cananeus ainda não se encheu. Eu vou dar mais um tempo de graça para eles, para que eles mudem o seu comportamento. Enquanto isso, os seus descendentes vão se tornar uma nação. E isso não vai acontecer aqui, vai acontecer no Egito. É bem verdade que os egípcios vão escravizá-los, mas eu tirarei eles lá com mão forte e poderosa.
para que eles retornem para cá, se estabeleçam na terra e o meu plano para essa região se torne realidade. Tudo que Deus disse para Abraão aconteceu no tempo certo. O neto de Abraão, o Jacó, junto com a sua família, desce para o Egito. São cerca de 70 pessoas quando eles descem. Quando eles sobem de lá, no tempo certo, 430 anos depois da promessa feita a Abraão, eles sobem com um grupo de aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns comentaristas bíblicos falam em cerca de 2 milhões de indivíduos. Agora, no tempo certo, no tempo aprazado por Deus. Havia uma profecia que mencionava o tempo em que Deus ia intervir. No tempo certo, Deus interviu. O faraó disse, não vou deixar que o povo de Israel saia, e Deus manda a praga sobre o Egito. E o Salmo 114 vai falar da libertação. Eles chegam diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho não pode contê-los, porque o mar se abre. Eles vão para o meio do deserto, têm sede, a água flui da rocha, eles têm fome, comida vem do céu, o próprio maná. Eles chegam diante do Rio Jordão se abre. Chegam diante das muralhas da cidade de Jericó, elas não podem contê-los, as muralhas caem como se fossem nada. E tudo isso acontece por quê? Porque para que o plano de Deus possa acontecer, todos os obstáculos serão removidos. Agora, aqui é que entra a grande questão. Às vezes nós queremos que Deus faça as mesmas coisas por nós, enquanto nós estamos tentando fazer a nossa própria vontade. Aí a gente está tentando viver do jeito que a gente quer, como a gente quer, e quer que Deus faça as mesmas coisas que ele fez pelo seu povo, quando o seu povo estava fazendo sua vontade. Quando o seu povo estava disposto a viver aquilo que era o plano de Deus para eles. Você quer ver mares se abrindo? Você quer ver rios parando de correr? Você quer ver a água fluir da rocha? Você quer ver comida cair do céu? Você quer ver muralhas sendo derrubadas? Você quer ver o sol parar e a lua não surgir no seu lugar? Bom, só tem um jeito para isso. Você tem que se colocar numa situação em que você esteja vivendo aquilo que é o plano de Deus para a tua vida. Então, a promessa do Salmo 114 será uma promessa na tua história. Eu espero que isso fique bem claro para você. Que algumas pessoas perdem a fé quando leem textos como esses, que dizem, por que na minha vida isso não está acontecendo? Portanto, o Senhor Deus tem planos e projetos para o seu povo. Eu queria orar para que Deus nos ajudasse a viver esses planos de Deus, a nos colocarmos numa condição em que o plano de Deus fosse uma realidade na nossa vida. Una-se a mim. Pai do céu, obrigado por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor nos ama, tem projetos para nós. Ajuda-nos a viver aquilo que é a tua vontade. Por favor, ouça os pedidos que sobem nesse momento, nessa oração. Em nome de Jesus que oramos, amém. Bem, amanhã nós continuaremos o nosso estudo da lição de escola sabatina. Amanhã será quinta-feira, dia 25 de janeiro, e o tema que estudaremos será Auxílio do Santuário. Eu estudo a lição, e você?